Bastidores da Bola. Fala, meus amigos, estamos no ar para mais um Bastidores da Bola e mais um papo com uma grande personalidade do mundo esportivo. Eu, Vitor Boni, estou no comando dessa conversa e nesta semana quem me ajuda na bancada? Bruno Prado, Giovanni Chacon e também Guilherme Nápoles compõem a nossa bancada neste sabadão no Bastidores da Bola. E o convidado de hoje é de peso, hein? Muito especial. Campeonato Brasileiro já começou, Copa Libertadores também, e este cara fez uma nova equipe ser protagonista em todos esses campeonatos. Presidente do Fortaleza de 2017 até 2023, quando renunciou ao cargo para ser CEO da SAF do clube, Marcelo Paz. Marcelo Paz, obrigado por participar aqui do Bastidores da Bola, um grande prazer falar com você. Obrigado, Vitor Boni, obrigado a todos os bastidores da bola, alegria poder estar aqui com vocês, bater esse papo, conversar aí sobre as coisas do Fortaleza, do futebol brasileiro como um todo. Agradeço as palavras aí introdutórias e seguimos aqui à disposição. Marcelo, inclusive queria começar minha pergunta com um elogio, porque a gente vê no futebol brasileiro agora a tendência a todos os clubes a virarem SAF, a buscarem esse movimento. E o Fortaleza, ele fez da maneira que eu considero a ideal. Se ajeitou com as próprias pernas, ajeitou a casa financeiramente e no momento que achou ideal, transformou em SAF. Ainda não vendeu e vai vender só quando achar que realmente é uma negociação que vale a pena para o clube. Não é uma transformação em SAF para salvar a instituição. E isso se deve, claro, muito ao seu trabalho como presidente, agora ao seu trabalho como CEO também. Queria saber, a minha primeira dúvida nessa nossa conversa aqui no Bastidores da Bola, como que está esse processo, se o Fortaleza já planeja realizar essa venda da SAF e como que tá o andamento das negociações. Essa é a nossa primeira dúvida aqui no Bastidores da Bola. Marcelo? Bem, de fato, o processo da SAF do Fortaleza, ele se deu e se dá um pouco diferente do que SAFs de outros clubes, né, clubes famosos, como o Vasco, Botafogo, Curitiba, Bahia, Cruzeiro. E quando eu digo diferente, não estou querendo dizer melhor ou pior, apenas diferente. O momento desses clubes era uma outra realidade, então demandava ali, de repente, uma decisão mais rápida, uma virada de chave ali necessária pela circunstância. No caso do Fortaleza, a gente optou, né? Não foi por necessidade, não foi por obrigação, foi por opção de se adequar a um modelo de legislação que permite ao clube uma flexibilidade maior a nível de gestão, permite ao clube mais acesso a crédito no mercado e permite ao clube ouvir um possível investidor para uma venda de ações, né? Ações essas que, no nosso entendimento, teriam que ser uma venda minoritária, né? Não vender o controle do clube, sim ter um parceiro estratégico. E o status atual é que o Fortaleza demandou a XP Investimentos, a XP é a nossa assessora para procurar os investidores no Brasil e no mundo. É uma empresa que tem experiência dentro do mercado do futebol, tem um setor específico para isso, realizou aí, participou de algumas das fusões, né, que houve no futebol nesse período, no caso de SAF. Então a XP está demandada para isso, mandatada para isso e tem procurado no mercado parceiros. E quando a gente fala de parceiro, o tamanho do cheque é importante, o valuation é importante, porém tem algo que é ainda mais importante, é quem é esse parceiro. O quem é mais importante do que o quanto, porque quem é que vai se juntar a uma marca centenária? Quem é que vai se juntar à nossa história, né, de mais de 100 anos, de 2 milhões de torcedores e com todo um legado que foi feito ao longo de muitos anos. Então, o quem é fundamental, que esse quem, quando encontrado, possa ter afinidade de valores morais, de forma de trabalhar, possa contribuir também com a gestão, não é só o cheque, não é só o dinheiro, é importante que esse parceiro tenha também alguma participação em uma área da gestão, pode ser no departamento de futebol, pode ser na área de sócio-torcedor, relacionamento com o cliente, operação de jogo, área imobiliária, enfim, algum know-how a mais que possa trazer para dentro do clube para contribuir com o nosso crescimento, além da questão financeira. Então, esse é o status atual e a gente está com muita calma, com muita paciência para tentar achar o parceiro correto na hora correta. Importante a atualização de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube.
Bruno Prado, Marcelo Paz é o nosso convidado desta semana no Bastidores da Bola. Bom, Marcelo, um prazer falar com você. E a minha pergunta é em relação a uma temporada, né? Uma parte da temporada que está começando agora, Libertadores, né? O Fortaleza na fase de grupos pela segunda vez. E em 2022, né, vocês estavam disputando a fase de grupos da Libertadores, da Copa do Brasil, o mata-mata, né, e o Campeonato Brasileiro. E teve um momento que o Fortaleza teve muita dificuldade em administrar todo esse calendário. Chegou a ser lanterna do Brasileiro e depois vocês conseguiram reagir e terminaram em 8º lugar. Tem a questão também das viagens, para vocês é mais complicado. O que vocês podem pegar da experiência de 2022, onde o time teve um momento de dificuldade com o calendário pesado, para que 2025 vocês consigam encarar melhor essa maratona que é complicada para todo mundo, Marcelo? Bruno, satisfação falar com você. Admiro muito o teu trabalho, a forma como você se comunica. Né? Sou realmente um fã e uma alegria poder estar aqui batendo essa bola com você. Muito oportuno o seu lembrete de 2022. Foi a primeira vez que o Fortaleza jogou uma Libertadores da América fase de grupos e realmente foi muito traumático, né? Porque ao mesmo tempo que a gente desfrutava da Libertadores e fizemos uma boa primeira fase, passamos de fase num grupo difícil, sendo pote 4 o Fortaleza, mas a gente não conseguia desfrutar dessa alegria do brasileiro, que a gente ia bem na Libertadores e perdia no brasileiro. E aí a água subindo, né? Ao ponto de, como você bem citou, ficamos 14 rodadas na lanterna, 20 na zona de rebaixamento. E foi um aprendizado, a gente viu que para encarar competições desse nível precisaria ter um elenco maior, mais robusto, né, mais investimento, mais quantidade. Fizemos no meio do ano uma reformulação no elenco, chegaram 8 jogadores, saíram em torno de 6. E para 2023, em que nós disputamos Sul-Americana e Série A, embora o nível da Sul-Americana a gente sabe que é um pouco abaixo do nível da Libertadores, mas a gente já conseguiu conduzir bem as duas competições. A gente conseguiu, né, ir bem na Série A, sem correr riscos e fazer uma Sul-Americana indo até a final do campeonato. Então esse aprendizado foi feito, ali foi realmente o ineditismo, o novo, sim, também uma falta de experiência nesse tipo de competição, nesse tipo de momento em dividir no mais alto nível, porque a Série A do Brasil e a Libertadores são as duas competições de mais alto nível no continente. Então teria que ter força para encarar bem essas duas competições. Acredito que aprendemos, que evoluímos, e espero muito que nesse ano de 2025 a história seja diferente, que a gente faça sim uma boa Libertadores, mas consiga conciliar também com um bom Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que a gente sabe que também é muito importante. Mais um ano muito importante na história do Fortaleza. Giovanni Chacon, boa tarde para você. Sua pergunta para Marcelo Paz. Boa tarde, Boni, boa tarde, Marcelo. Marcelo, a minha pergunta vai mais para uma linha. Estava vendo aqui o teu cenário, onde você está, ao seu lado. Me parece, me corrija se está errado, uma imagem ali do estádio do Boca Juniors, né? Um estádio lendário que todo mundo quer jogar. E a minha pergunta é, você, quando assume presidente lá atrás, no começo desse projeto todo de reconstrução do Fortaleza, você imaginava, e se sim, como é que você imaginava o Fortaleza crescendo para chegar nesse cenário atual de estabilidade financeira, de competitividade dentro do cenário nacional e agora também participações internacionais? A gente imaginava fazer um bom trabalho, a gente imaginava buscar organizar o clube, buscar levar o clube à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu assumi como presidente justamente quando a gente saiu da Série C, então ia jogar a Série B depois de 8 anos, e conseguimos logo jogar e ganhar a Série B naquele ano. Então, o que a gente imaginava era chegar numa Série A e se estabilizar por algum tempo. Eu lembro que o meu sonho à época era que o Fortaleza jogasse uma competição internacional. O Fortaleza nunca tinha jogado, em 100 anos de história, nunca tinha jogado nenhum jogo oficial internacional, só torneios paralelos em alguns momentos. Então, conseguimos, já em 2020 a gente jogou a Sul-Americana contra o Independiente, né? E depois voltamos em 2022 na Libertadores, como já foi citado aqui. E esse quadro aqui, né, que você citou bem, esse quadro remete à nossa ida à La Bombonera em 2024, ano passado, né? Vencemos o Boca muito bem aqui por 4-2 e empatamos por 1-1 lá na Bombonera. E esse quadro foi um momento pessoal em que terminou o jogo. A nossa torcida ficou represada, não podia sair, né? Ficou quase 1 hora
presa lá em cima, e eu fui para o campo para ver o campo, e a torcida estava lá. E aí eu fui andando devagarinho, a torcida começou a saudar e começaram a fazer vídeo, bater foto. Então, para mim foi um momento muito legal, né? Você vê que o estádio está vazio, o cenário foi exatamente esse aí do quadro, e viralizou, circulou. Então eu resolvi eternizar. Um artista local fez esse quadro a nosso pedido, e é um registro histórico muito legal dessa trajetória, né? A gente jogava a Série C do Campeonato Brasileiro, fomos para a Série B, Série A, Sul-Americano, Libertadores, gigantes do continente, pegamos o River, pegamos o Boca, amanhã pegamos o Racing, né? Amanhã a gente completa aí o ciclo dos argentinos mais fortes, né? Já jogamos contra o São Lourenço, já jogamos contra o Independiente, já jogamos contra o Rosário Central, né? Então a gente está construindo uma nova história no clube, na América do Sul, né? Contra grandes adversários, e eu não sonhava naquele momento que isso iria acontecer. Só queria que o Fortaleza crescesse, se estruturasse, fosse competitivo, organizado e, de preferência, jogando a Série A por muito tempo. Guilherme Nápoles, boa tarde para você. Sua primeira pergunta para Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. Boa tarde, Boni. Boa tarde, Marcelo. Um prazer enorme falar com você. Queria começar te parabenizando pela sua gestão. Eu sempre falo aqui na Jovem Pan, em conversas informais, que a sua gestão deveria ser exemplo para todos os clubes do futebol brasileiro. Gosto bastante do seu estilo de trabalho, mas eu queria ainda puxar um gancho em cima da pergunta do Boni, do Chacon e também do Bruno Prado, a respeito da presença do Fortaleza nas competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores. Você citava que era um sonho seu que o Fortaleza ocupasse esse espaço no futebol sul-americano, e é justamente sobre isso que eu queria perguntar para você, porque aqui no eixo Rio, São Paulo, também em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, os times tratam a Libertadores, a Sul-Americana, como as principais competições da temporada. Eu queria saber como isso é visto no Fortaleza, se a gestão de vocês também prioriza as competições internacionais antes mesmo de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nápoles, obrigado pela pergunta, um prazer estar falando contigo. Na verdade, para a gente, a competição mais importante é a Série A do Campeonato Brasileiro, porque é essa competição que nos dá a estabilidade, né, financeira, que nos garante o orçamento para manter toda a estrutura do clube e que nos garante vaga para as competições internacionais. Então, a gente não pode descuidar da Série A, a gente não pode, de repente, querer viver um sonho de Libertadores, de Copa do Brasil, e esquecer que a Série A é a que garante tudo, né? É a que garante a sustentação. E o futebol brasileiro é muito disputado. A Série A do Brasil é uma das poucas competições de mais alto nível do mundo que cai em quatro, né? Por aí, geralmente, só cai 3, tem um playoff, alguma coisa desse sentido. Então, a gente tem um foco muito grande para a Série A. Lógico que a gente batalha, a gente sonha, a gente, vou usar o termo aqui popular, se matou no passado para ir para a fase de grupo da Libertadores. E chegamos. Não quer dizer que a gente vai chegar agora na Libertadores e vai deixar de lado e vai com menos força, de forma alguma. A gente vai procurar conciliar bem, né, as duas competições, avançar bem nas duas competições, mas sem descuidar do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que a gente estreou com força máxima, né, vencemos o primeiro jogo, e então a gente vai ter esse cuidado e formamos elenco para isso, para ter time, qualidade, competitividade, jogadores, foco, energia, para disputar bem as duas competições. Marcelo, queria saber também sobre Juan Pablo Vojvoda, que eu acho que a relação do Fortaleza com o técnico é uma das grandes mostras da qualidade da gestão que tem o Fortaleza. Tanto com o fato de bancar o treinador, mesmo nos momentos de instabilidade, que você mesmo citou agora há pouco, e também do técnico querer sempre trabalhar no Fortaleza. Já recebeu tantas propostas, já vimos notícias de grandes clubes do futebol brasileiro buscando o Juan Pablo Vojvoda e ele sempre escolhendo seguir no Fortaleza. Como o Fortaleza vê o presente e o futuro de Vojvoda e o que ele conversa com vocês também em termos de planejamento dele próprio para o futuro, se ele realmente demonstra essa vontade de seguir anos e anos comandando o Leão. A relação com o Vojvoda é uma relação muito boa, é uma relação histórica já, né? O treinador que mais tem jogos oficiais na história do clube, muitas conquistas, é o treinador de grandes feitos, né? Como a ida à Libertadores, como 2 quartos lugares na Série A do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 3º lugar na Copa do Brasil 2021, pentacampeonato estadual, 2 títulos do Nordeste. Tem muita coisa que o Vojvoda já fez, já conquistou aqui nesse trabalho. O Fortaleza também é muito leal a ele, muito correto, não só
quando no momento difícil a gente segura a onda. Isso é um símbolo, um gesto de lealdade, de crença, mas também quando tudo que a gente pactua com ele, a gente cumpre, né? E quando eu falo de pactuar, eu falo de objetivos, eu falo de estrutura, eu falo de montagem de elenco, né? Virada de ano, quem ele deseja que continue, quem ele acha que o ciclo já terminou, quem se acha que deve contratar. Então, tudo é muito combinado e feito, realizado. Então, acho que tudo isso faz com que ele, que é um ser humano de um grande caráter, de um perfil pessoal, assim, admirável, né? Além do grande profissional, que ele permaneça aqui, que ele escolha permanecer aqui. Temos contrato até o final do ano e certamente, muito em breve, no momento oportuno, a gente vai conversar com ele novamente para estender esse contrato. Bruno Prato. Marcelo, falando também do Vojvoda, tanto você quanto ele são figuras históricas do clube, né? Vocês ajudaram a mudar o patamar do clube também, claro, com outras pessoas que participaram. E nesse início de ano, o Fortaleza teve alguns tropeços na Copa do Nordeste, perdeu a final do estadual para o Ceará. E uma parte da torcida pegou muito no pé de vocês, apesar de toda essa história que vocês têm no clube e ainda sem ter o início das principais competições. Como é que é essa de lidar com... Vocês têm uma gestão muito profissional e o futebol, ao mesmo tempo, ele tem esse lado passional do torcedor. Como é que é ter esse equilíbrio? Você também já teve algumas questões com a torcida organizada do Fortaleza. Como é que é esse equilíbrio de uma relação que muitas vezes é passional e vocês que são... Claro, você é um torcedor do Fortaleza, gosta muito do clube, mas você é um profissional, você é um gestor profissional. Como saber equilibrar esses dois lados? Acho que a palavra é exatamente essa, né, Bruno? É o equilíbrio, ser racional, colocar o clube sempre à frente, sempre acima, porque quem trabalha com futebol, clube de massa, é muito cobrado e muito pressionado, e a pressão é um privilégio, de quem tem a possibilidade de realizar algo. Só se pressiona quem você acredita que pode entregar algo, quem você não acredita, você não tem o que pressionar, você não tem o que esperar. A gente tem que saber lidar com isso. Tem sim um pouco de irracionalidade, tem um pouco de ingratidão, tem um pouco de injustiça, mas faz parte. É do comportamento humano. E também tem muito apoio, muito carinho, muita crença, muita gratidão, muitas pessoas que entendem que nem sempre vai estar ganhando, né? E a vida é assim. Se a gente pegar a história de qualquer clube vencedor, de qualquer atleta em qualquer esporte, os maiores vencedores de qualquer modalidade, do basquete, do vôlei, do tênis, do futebol, do boxe, ele teve momentos de dificuldade, teve momentos de derrota, teve momentos que não conseguiu. Então, com a gente não vai ser diferente. Nós temos uma gestão, sim, vitoriosa para a história do clube, uma gestão que tem história, que tem marca, que tem realizações, mas nós não vamos ganhar sempre, nós vamos acertar e também vamos errar em alguns momentos. É saber lidar com isso, saber atravessar essa maré, esse deserto, às vezes de boas atuações, de resultados, com convicção, fazendo as mudanças necessárias, as melhorias necessárias, olhando para dentro, reconhecendo que precisa ser melhorado também, né? A gente tem que fazer essa autoavaliação, mas, acima de tudo, seguir com convicção, com o que é correto, sem desviar o caminho, sem buscar um roteiro alternativo, sem buscar atalho. E futebol vai se resumir à vitória. Futebol só tem uma verdade, Bruno, é ganhar. O resto é você contar a história para tentar amenizar alguma coisa. O que vai valer é ganhar, né? E é o ganhar que vai fazer com que as pessoas respeitem cada vez mais. No geral, isso vale para todas as profissões, ninguém vê os seus esforços, as pessoas não veem os nossos esforços, as pessoas veem os nossos resultados. Então a gente tem que continuar entregando resultado. Acho que entregamos muito, porque o Fortaleza está há 7 anos na Série A, inédito no futebol nordestino. Nossa torcida teve um pentacampeonato que nunca tinha visto na história. Um penta com as 5 taças, né? Porque aqui no nosso estado tem toda uma polêmica aí com relação ao penta do nosso rival, que é data do início do século, reconhecido só em 2008. Temos um tri do Nordeste, temos participação em competições internacionais, diversos tabus quebrados nesse período, internacionalização da marca, final da Copa Sul-Americana. E eu estou falando só da parte esportiva, porque se eu fosse falar da estrutura do clube, de zerar a dívida trabalhista, de orçamentos crescentes, número de sócio-torcedor, tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas isso não entra em campo quando a gente perde um jogo. Quando a gente perde um jogo, quando a gente perde um campeonato, quando a gente entra numa sequência difícil, como foi a desse ano, sim, reconhecemos isso,
isso não entra em campo, não é muitas vezes lembrado, e aí tem que saber conviver, né, com maturidade, com tranquilidade e dar a volta por cima. Eu dar a volta por cima para que as mesmas pessoas que criticaram possam em breve estar aplaudindo, estar apoiando, até porque de tudo que se falou, a maior força que o Fortaleza tem é a sua torcida. É a gente estar com o Castelão cheio, que Fortaleza está há 23 jogos invictos na Série A dentro do Castelão, já é uma série invicta muito interessante. Foram 3 jogos em 2023, 19 em 2024 e já o primeiro em 2025, e que isso possa sustentar. Eu tive acesso a uma estatística hoje que o recorde são 33 jogos, do São Paulo, naquela época ali de 2008. Então, que a gente possa, quem sabe, chegar perto, quem sabe superar. Se a gente fizer isso, significa que estamos fazendo uma boa Série A. Então, tem muita coisa para celebrar, para lembrar, mas muitas vezes o que vale é o próximo jogo. Gratidão no futebol são os próximos 3 pontos. Nós sabemos disso, vamos seguir trabalhando, evoluindo, buscando sempre fazer o melhor pelo clube. E talvez o maior desafio do futebol brasileiro como um todo, lidar com expectativas, realidades, sucessos e também frustrações. Giovanni Chacon. Ainda sobre o Vojvoda, Marcelo, e é inevitável que se faça esse tipo de pergunta, né? Porque o Fortaleza se tornou um modelo em questão de dar tempo de trabalho aos técnicos e tudo mais. Nesse estilo, talvez seja um dos poucos times que dê tempo de trabalho para os seus técnicos. E o Vojvoda recentemente foi ligado Flamengo, São Paulo, diversas vezes. Grandes times do futebol nacional acabam demitindo seu técnico e falam, vamos atrás do Vojvoda que está fazendo um baita de um trabalho no Fortaleza. E muitas vezes, pela recusa, foi dito, e isso tem que ser feito uma crítica à imprensa também, porque a imprensa, principalmente aqui do Sudeste, fez esse tipo de crítica, uma opinião, que faltava ambição para o Vojvoda. Como é que você vê esse tipo de análise de parte da imprensa, de parte dos torcedores dos clubes aqui do Sudeste, que falta ambição do Vojvoda sair do Fortaleza para assumir um outro clube? Eu acho que a maior ambição que um profissional pode ter é realizar o inédito. E o Vojvoda quer realizar o inédito, e já realizou no Fortaleza algumas vezes, com o pentacampeonato, como eu já falei, com bicampeonato do Nordeste, que nós somos ele ganhou 2 vezes, ganhou de forma invicta, chegar na Libertadores, que nunca tinha chegado, estar no G4 de brasileiro, que nunca tinha estado, liderar a Série A, que no Fortaleza não tinha liderado de 2003 para cá, né, nos pontos corridos liderou só com o Vojvoda. Então tem muitas coisas inéditas que ele fez aqui, e ele quer mais. Ele quer um título ainda de uma expressão maior. Então isso é ambição, né? Fazer algo inédito, lutar, transformar realidades, ir para um clube de maior camisa, com maior investimento e conseguir uma conquista, também é muito difícil. Mas alguém já fez isso antes. Alguém já realizou isso antes com brilhantismo, com competência. Então, acho que permanecer num local em que se sonha com algo maior e que se quer realizar algo maior é uma grande prova de ambição, de coragem. E o Vojvoda tem isso. Até porque o Vojvoda entrega resultados, né? Muita gente fala isso. Acho até importante a crítica que o Chacon faz, porque fala de forma pejorativa, né? Como se comandar o Fortaleza fosse ficar na praia o dia inteiro e não tem o trabalho, não tem a necessidade de apresentar resultados também. E é importante fazer essa autocrítica como membro da imprensa, porque a imprensa também é culpada por fomentar esse tipo de discurso, como se o Fortaleza fosse menos, né? E até eu fiz essa pergunta para o Marcelo, como é que ele via isso? Exatamente por conta disso, porque aqui no Sudeste tem muito disso. Não, para se provar, para provar alguma coisa, tem que vir para cá. E tá aí a resposta do Marcelo, que eu concordo também, viu? Fazer o inédito eu acho que é às vezes muito mais difícil do que você assumir um clube de maior investimento e realizar o que muitos já fizeram. Exatamente. Guilherme Nápoles. Marcelo, um tópico que eu gosto bastante da sua gestão é o trabalho de mercado e principalmente de scout. Fortaleza mapeia bastante o futebol sul-americano. A gente vê isso na própria escolha do Vojvoda, um técnico que não tinha treinado nenhum grandão, como Boca Juniors, River Plate, tinha passagem pelo Tajeres, também estava no Chile, no Leão La Calera. E o elenco também é montado com jogadores do futebol sul-americano. Lucero, que é um grande destaque, um dos artilheiros do futebol brasileiro. O Pochettino, que se destacou bastante no Tajeres. Ou nessa janela trouxeram o Gaston Ávila, que é um cara que surgiu no Boca Juniors, mas que estava lá no Ajax, um pouco esquecido, sem jogar tanto. Eu queria saber a importância do trabalho de scout no Fortaleza para montar esse elenco muito equilibrado e, sobretudo, muito competitivo. Fundamental, né? O nosso departamento, o nome do nosso departamento interno aqui chama CIFEC,
Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, que é composto por profissionais que analisam performance e mercado. É claro que o fato também da gente ter uma comissão técnica estrangeira facilita o contato, né, com jogadores da América do Sul inteira, até porque os treinadores argentinos estão na América do Sul inteira, né? Todos os países da América do Sul têm treinadores argentinos, então sempre que a gente precisa de algum jogador, a nossa comissão técnica conhece algum treinador, o preparador físico, o preparador de goleiro, o scout que trabalha em determinado clube, que já trabalhou com jogador X, então isso facilita para pegar informação e tomar decisão, mas a gente tem que ter justamente diferenciais, né? Então tem um departamento que tenha bom olho, que tenha bom critério, que indique nomes de qualidade que não estavam ali mapeados pelos maiores, mas que possam entregar performance, é um diferencial nosso para a gente poder concorrer com competidores que têm muito mais dinheiro do que a gente. Então, cada um com suas ferramentas, a gente usa bem essa ferramenta. Temos, sim, alguns jogadores que vieram de outros países que hoje estão desempenhando, estão performando, alguns jogando pela primeira vez no Brasil, né, despertando o interesse de outros clubes de dentro do Brasil. Então, é sim um setor importante que a gente vai seguir usando, sempre na tentativa de achar a melhor relação custo-benefício com os jogadores que tem no mercado internacional. Até pegando esse gancho, Marcelo, além desses jogadores que o Fortaleza mapeia muito bem no mercado sul-americano, o Fortaleza vem contratando jogadores de renome também para o seu elenco. Agora, acabou de contratar o Daverson, nessa temporada mesmo o Davi Luiz chegou. Você entende que o Fortaleza já está num patamar em que disputa de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro por contratações também? Em determinada prateleira, sim. Em determinada prateleira, a gente consegue disputar com alguns players, né? Se lembrar, a vinda do Marinho para o Fortaleza, houve uma disputa com grandes players do Brasil. Mas ainda tem uma prateleira mais alta que a gente não disputa. Quando se fala, por exemplo, a venda do Paulinho, né, do Atlético Palmeiras, não tinha a menor chance da gente disputar. O Zé Rafael, que eu acho que está contundido, mas a gente tinha intenção de contar quando viu a questão do salário, está fora da nossa realidade. Então tem jogadores no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Internacional, no Corinthians, que não tem a menor possibilidade de jogar aqui no atual momento, pela questão de que o salário realmente é muito acima do que o que a gente pode pagar. Então a gente consegue disputar até determinada prateleira, que é alta, mas eu acho que ainda existe uma prateleira um pouco maior, em que o transfer é muito maior, em que os salários são muito maiores. Essa a gente ainda não chega, essa a gente ainda não consegue disputar, falando isso de forma humilde, transparente e vendo a realidade. Lembrando até de um outro exemplo aqui, o Paul Fernandes, né, que no ano passado foi muito visado pelo São Paulo também, a pedido do técnico do São Paulo, hoje joga no Fortaleza. Bruno Prado. Marcelo, você também é presidente da LFU, né, da Liga Forte União. Esse é o primeiro ano em que as ligas negociaram os direitos de TV. Eu queria que você falasse sobre isso. Para você, até agora, o que você viu, foi vantajoso o que aconteceu no futebol brasileiro, essa negociação em grupo, mesmo que 2 grupos divididos. Você acha que teremos uma unificação das ligas, que os clubes organizarão o Campeonato Brasileiro em breve? É uma coisa distante ou não? Queria que você falasse no geral essa situação da liga, que você é o presidente de uma delas. Olha, eu acho que foi um avanço sim, certo? Eu acho que na hora que tem 2 blocos, está muito mais fácil de formar só um bloco. Se a gente remontar há tempos atrás, eram várias divisões diferentes, né? Os do Rio, de São Paulo, os da Série A, os da Série B, os do Nordeste, do Sul, o Clube dos 13, né? Então era tanta divisão que não tinha nem diálogo, não sabia nem a quem procurar. Na hora que você tem 2 blocos, fica mais fácil formar um, e esses blocos se respeitam muito. Hoje tem muito diálogo, tem aproximação, e eu acredito sim que a gente vai caminhar para formar um bloco único. E eu sou um entusiasta dessa ideia e estou à disposição sempre para contribuir e conversar para que a gente dê esse passo que é vital para que o futebol brasileiro cresça ainda mais, dê mais um salto de patamar a nível de gestão, de competição, de representatividade internacional, de receitas, de tudo. Então, eu acredito. E acho que foi bom, falando de LFU, né, os números foram bem interessantes. O que a gente vai ter está tendo nesse ciclo que iniciou em 25 é melhor do que o que a gente tinha no ciclo que terminou em 24, bem melhor. A divisão é mais justa também entre os clubes que estão dentro do bloco.
Então, acho que foi um grande passo. Inovamos, trouxemos play internacional como a Amazon, como o YouTube, né? Ampliamos a oferta de TV aberta. Antes era só na Globo, agora é Globo e Record. Então, isso é uma ampliação de oferta para o torcedor que não tem condição de pagar um streaming, e a maioria do torcedor brasileiro não tem o dinheiro para pagar um canal pago, mas agora vai ter 2 jogos em canal gratuito. Então, acho que tudo isso são avanços para todos, para o mercado, para vocês que cobram futebol muito bem, para os jogadores, para as instituições, para o torcedor. E que a gente siga nessa linha de avanço. Giovanni Chacon. Marcelo, a gente falou agora da LFU e esse movimento eu sinto que surge por insatisfações em questão de grana que entra para os clubes, do tipo de organização que vem sendo feita no campeonato brasileiro há muito tempo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, Fortaleza foi um dos times, até porque foi de forma unânime, né? A reeleição do Edinaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF, que continuará, né? O que você sente de positivo na gestão aí da CBF para que o Fortaleza seja um apoiador e alguém que votou a favor do Edinaldo Rodrigues nessa reeleição? Como é que você avalia isso tudo, o papel da CBF na organização do Campeonato Brasileiro, indo até de encontro um pouco à pergunta do Bruno Prado, tentando explorar um pouco mais isso, para entender melhor qual o posicionamento do Fortaleza e a satisfação do Fortaleza quanto à CBF e o Campeonato Brasileiro em si. Eu acho que primeiro é importante dizer que a eleição já estava resolvida, né? A eleição, não houve eleição, porque não tinha uma outra candidatura. Então, a eleição, à medida que nem se viabiliza um outro candidato, e as condições para viabilizar um outro candidato era de ter 4 federações apoiando e 8 clubes da Série A e B, à medida que isso não acontece, a eleição está resolvida, né? Então, o colégio eleitoral foi para uma situação que já estava resolvida. Então, uma vez que já se estava resolvido, o colégio eleitoral, individualmente, eu posso dizer para vocês aqui que, pelo menos por parte dos clubes, dos que eu converso, não houve um negócio assim, vamos todo mundo votar a favor, porque já está resolvido. Cada um, na sua consciência, entendeu que já estava resolvido e fez o seu voto. Eu acho que esse voto, ele é um crédito, sim, ele é um crédito, mas ele também nos dá toda a possibilidade de cobrar, porque o crédito foi dado de forma integral, pelos clubes e federações. Então, se foi dado de forma integral, a gente também tem a possibilidade de cobrar de forma integral, cobrar por melhorias, cobrar por avanços, né? Eu sou membro da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, fui eleito pelo 2º ano consecutivo junto com outros colegas, para que dentro da CNC a gente trabalhe melhorias também para o futebol brasileiro, trabalhe evolução. Então, o crédito que foi dado não quer dizer conivência, não quer dizer baixar a cabeça, não quer dizer que não vai se cobrar o que precisa ser cobrado. Eu me sinto muito à vontade para fazer qualquer apontamento para que a CBF possa melhorar qualquer coisa, seja de logística, seja de calendário, de estrutura, de diálogo, do que for. Não me sinto constrangido pelo fato de que todos os clubes votaram, inclusive o Fortaleza, e eu estava lá presente. Então, eu estou aqui de coração tranquilo, tenho uma relação direta com o presidente Edinaldo, né? Ele me atende, ele respeita a nossa figura como liderança desse grupo da LFU, junto com os meus pares, já nos recebeu algumas vezes, deu feedback, atendeu situações que foram colocadas, e eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar para evoluir, trabalhar de forma transparente, de forma independente, né? Independente, entendendo que se precisar de ser um pouco mais firme, se precisar colocar situações, não tem nada que proíba isso, não tem nada que impeça isso, mas acima de tudo com diálogo, e isso a gente não pode negar. O diálogo, nos últimos anos, melhorou, né, entre os clubes e a CBF, a gente já foi recebido várias vezes, individualmente, coletivamente, LFU, Libra, ou clubes do Nordeste, uma situação específica, clube da Série B, clubes da Série A, então que a gente siga com esse caminho independente, mas também entendendo, apoiando quando necessário, cobrando quando necessário. O fato de ter tido uma eleição unânime não quer dizer que a gente tenha que ficar os próximos 5 anos, que ainda faltam desse mandato e mais 4, sem fazer um questionamento quando for necessário e pertinente. E você, Marcelo Paz, e o Fortaleza se sentem satisfeitos com a CBF hoje? Olha, eu acho que sempre pode melhorar,
né? Eu não estou satisfeito nem com a minha gestão, quero melhorar a minha gestão, quero que a nossa gestão evolua aqui no Fortaleza, que a gente faça algo a mais, que a gente cresça, que a gente ache soluções. Então, a partir do momento que aqui internamente eu posso ter um olhar de evolução, eu também posso ter esse olhar para o externo, eu também posso ter um olhar para a CBF. Eu acho que a CBF tem sim coisas que podem ser evoluídas, que podem ser melhoradas. Eu acho que a nossa seleção brasileira é um ponto desse, né? Os resultados mostram isso, e eu falei há pouco tempo aqui que ninguém vê os nossos esforços, as pessoas vê os nossos resultados. A atual seleção, infelizmente, tem alguns resultados que não condizem com a história da seleção, né? Derrotas maiores, derrotas dentro de casa, né? Alguns ineditismos aí negativos. Então, eu acho que isso pode ser melhorado, embora não seja muito o papel dos clubes cobrar a melhora na seleção, né? Os clubes têm que melhorar a cobrança no macroambiente relacionado aos clubes, competições, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, competições de base, futebol feminino, isso compete muita gente. Mas como torcedor, como player do futebol, eu acho que tem coisas assim que podem ser melhoradas e podem ser evoluídas. Já vamos chegando na reta final da nossa conversa com o Marcelo Paz. Guilherme Nápoles, mais uma pergunta. Marcelo, me chama bastante atenção a sinceridade com que você trata alguns assuntos dentro do Fortaleza, como, por exemplo, as finanças, que você citou há pouco, que você tem a consciência que o Fortaleza não tem um poder aquisitivo para brigar de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com as equipes de um maior poder financeiro no futebol brasileiro. Mas aqui, no nosso futebol, a gente se questiona muito sobre alguns clubes, e aí eu não quero citar time A, time B, que gastam mais do que arrecadam, que gastam dinheiro que não tem em caixa. E aí, às vezes passa a sensação, Fortaleza, o presidente do Cuiabá reclamou bastante ano passado, que acaba sendo um pouco injusto com vocês que fazem um trabalho correto. Eu queria saber a sua visão sobre esse assunto, se você puder falar também o que você acha do fair play financeiro, talvez, aqui no futebol brasileiro. Eu também acho injusto. Quando a gente vai jogar uma competição contra algum time que não tem honrado com os seus compromissos. Seja com salário, seja com compras de jogadores. É injusto. E sou 100% a favor do fair play financeiro. Agora, o fair play financeiro, ele precisa ser discutido e debatido. Que tipo de fair play financeiro? Né? Quando se fala no fair play financeiro, é algo muito amplo. Porque você pode falar de origem do dinheiro, né? De onde vem o recurso de contratações de orçamento. Você pode falar de meio que um SPC do futebol, né? Os clubes que devem para outros clubes ter uma ação mais rápida que não possa contratar até quitar a dívida. Limite de salários é uma outra possibilidade de fair play financeiro. Então, tem pontos que a gente tem que discutir. E a gente pode discutir isso dentro da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, e com certeza vai discutir dentro de uma liga. Dentro de um advento da liga, ela tem que nascer com a discussão do fair play financeiro sendo feita e sendo colocada em prática. E não tem muito o que inventar a roda, né? As melhores ligas do mundo já praticam alguma coisa de fair play financeiro. Então vamos pegar as melhores experiências, trazer, debater, criar a nossa, porque eu acho que vai ter um ambiente mais justo, mais competitivo, mais correto, mais igualitário e sem essa distorção, né, de algumas situações, e que realmente um clube assina contratos, não é contratar, é assinar contratos, não honra, mas o jogador está lá, tem alto nível, vai render, vai entregar resultado, em detrimento de outro clube que assinou e honrou seus contratos e tem uma performance financeira menor, porque não está fazendo nada além do que as suas capacidades permitem. Marcelo, para fechar a nossa conversa, inclusive já adianto meu agradecimento pela participação aqui no Bastidores da Bola, só uma pergunta sobre o Marcelo Paz profissional. Você recentemente recebeu alguns convites de outros clubes, inclusive do Corinthians, do qual você se disse muito honrado pelo convite, mas que naquele momento, no meio de temporada, era muito difícil e por esse motivo, entre outros, você se manteria como CEO do Fortaleza. O Marcelo Paz, ele pensa num futuro talvez assumir outro clube, participar da gestão de outro clube do futebol brasileiro? Olha, amigo, esse tema já deu tanta polêmica aqui em Fortaleza, viu? Porque eu fui dar uma entrevista de forma sincera e transparente, dizendo, sim, recebi uma proposta, pensei, meu amigo, eu fui tão criticado que eu vou pular essa pergunta e estou com o coração, com o trabalho, com a mente, com a família, 100% focado aqui no Fortaleza Esporte Clube, querendo fazer o melhor no clube que me acolhe há 10 anos, que eu me dedico há 10 anos. Então, meu foco está totalmente aí. O futuro a Deus pertence, mas eu estou aqui, trabalhando, dedicado, integral, fazendo o meu melhor, feliz
né, motivado e grato à torcida do Fortaleza como um todo, que é a maior força desse clube. Justo. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza entre 2017 e 2023, hoje CEO do Fortaleza Esporte Clube, campeão da Série B em 2018, pentacampeão estadual, tricampeão da Copa do Nordeste, a última já como CEO, foi o convidado do Bastidores da Bola desta semana. Marcelo, obrigado mesmo por ter participado e por ter contribuído aqui com a nossa conversa no Bastidores da Bola da Jovem Pan. Eu que agradeço a vocês, uma entrevista de muito bom nível, perguntas de extrema qualidade, espero ter contribuído aí, ter passado um bom conteúdo para os ouvintes e telespectadores. Pois bem, Marcelo Paz foi o nosso convidado esta semana do Bastidores da Bola. A gente fica aqui no estúdio conversando um pouquinho sobre o Fortaleza, sobre essa temporada no futebol brasileiro, sobre algumas respostas importantes que o Marcelo Paz deu pra gente sobre gestão, sobre a LFU, sobre a Libra, também sobre a reeleição de Edinaldo Rodrigues. Bruno Prado, o que dá para a gente tirar de importante dessa conversa? Eu acho que o principal foi na pergunta do Giovanni Chacon. O voto a Edinaldo Rodrigues e também a avaliação do Marcelo Paz e também do Fortaleza como clube com relação à gestão atual da CBF. Bom, ele fala, né, de que era uma eleição decidida, de fato era, isso é verdade, ninguém tinha chance de ganhar. Aí não dá para cobrar isso do Fortaleza, né? A pergunta foi feita pelo Chacon, porque a gente estava entrevistando o CEO do Fortaleza, que votou, e o Fortaleza foi um dos clubes que votou no Edinaldo, como todos os outros. Mas eu sinto falta de um posicionamento dos clubes, no geral. Não adianta o Fortaleza sozinho, ou o Flamengo sozinho, São Paulo, Palmeiras, qualquer um sozinho. Não adianta, ele vai comprar uma briga ali. E não é nenhuma briga, ou vai marcar uma posição sozinho e os outros estão todos de um lado, ele do outro, e ele vai ter problema se ele assumir tudo sozinho. Mas eu sinto falta, assim, de uma posição dos clubes em relação a isso. Mesmo que seja uma eleição ganha, se os clubes têm alguma coisa contra, eles poderiam se posicionar em conjunto. Mesmo, a gente sabe que quem vai ganhar a eleição é esse, mas a gente quer deixar claro que a nossa posição é diferente. A gente não concorda com essa gestão, se de fato eles não concordarem, né? Que pode ser que todos achem a gestão boa mesmo, isso pode acontecer. Mas na CBF é uma eleição decidida pelas federações. E acho que os clubes têm tamanho e peso para terem uma voz na CBF, coisa que eles deixam muito nas mãos das federações. Eu acho um absurdo, assim, que a federação tenha um peso 3 e um clube, qualquer um. Vou falar do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, ele tem a peso 2. E eles não acham isso anormal, eles concordam tranquilamente com isso. E até porque os clubes internamente nos seus estados também têm o poder de definir ali. Então, fazer uma pressão ali interna, estado por estado, para que as federações dos estados acabem agindo conforme o que pede os clubes. Eu acho que faz uma lógica isso, né? Mas eu acho que me pega muito uma discussão que os clubes sempre abordam, os técnicos sempre falam e nada muda, e parece que não há uma ação mais concreta por parte dos clubes de exigência, que é a questão do calendário. Que é uma questão que eu acho que é a mais latente dentro do futebol brasileiro e que isso acaba não mudando. E aí uma hora vai apertar para alguém e esse alguém vai reclamar. E aí eu fico, mas não estava tudo de acordo? Né? Até nesse peso que eu falei das federações, o calendário está diretamente ligado a isso, né? O calendário é pesado porque as federações, eles têm 15, 16 datas de estadual, exatamente mantendo toda essa estrutura de poder. Aí até entrando já no outro assunto, a Liga, a LFU, a Libra, são duas ligas, né? Eles ainda não conseguiram unificar. Teoricamente ali é um momento, são grupos em que os clubes podem ter um pouco mais de voz. Mas até agora me parece mais uma preocupação com o lucro, que é importante, você tem que ganhar dinheiro, o futebol é muito dinheiro, e eles estão faturando mais, é verdade. Mas, assim, em relação a outros posicionamentos, acho que essas ligas, de preferência, se fosse uma só, eles poderiam ter uma voz ali para contestar algumas coisas. É uma preocupação talvez só com o lucro, né? E, para mim, eu levo na vida que toda unanimidade é burra, né? Se o Edinaldo Rodrigues foi eleito por aclamação, alguma coisa errada está. E como você destacou também, Chacon, todo mundo reclama de calendário, dia sim, dia não, de arbitragem, como que chega e vota no presidente que é quem comanda, que é quem está na situação nesse momento, que deixa a situação como está. Com essa questão de arbitragem, com a questão de calendário, no momento de tomar uma decisão, o voto é para quem já está no poder e ele é eleito por aclamação. Então eu acho que mesmo com a eleição já decidida, que o Bruno falou, federações têm o poder máximo em relação a peso de voto e podem sozinhas já definir uma eleição, mas os clubes poderiam pelo menos falar, no geral estamos felizes com a eleição.
e com a gestão de Edinaldo Rodrigues, porém, alguns pontos nós discordamos. A gente vem reclamando depois das partidas, vem reclamando ao longo das competições, e nesse ponto nós discordamos da gestão de Edinaldo Rodrigues, apesar do nosso voto. O que você acha, Guilherme Nápoles? Olha, meu caro Vitor Boni, eu vou ser muito sincero com você. Eu gostei muito da entrevista do Marcelo Paz hoje. Eu acho que ele foi espetacular em vários aspectos, principalmente com a sinceridade dele em abordar diversos tópicos aqui com a gente. Quando ele fala de Libertadores, quando ele fala de questão financeira. Ele é um cara que ele tem preparo para estar onde está. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que destacar. Não à toa é um gestor premiado. Exatamente. Ele é um cara premiado, com destaque, um time que não tem tanta expressão quanto outros aqui no futebol brasileiro. Ele consegue colocar o Fortaleza no mesmo patamar dessas equipes, porque ele tem capacidade para estar onde está. E aí a gente vê alguns clubes até maiores no futebol brasileiro que não tem gestores, que não tem diretores com a mesma capacidade, por exemplo, que estão lá única e exclusivamente por conta de política interna do clube. Então acho que a gente tem que destacar bastante o Marcelo Paz, entrevista sensacional que ele deu aqui pra gente hoje, tratando tópicos importantíssimos com seriedade, com sinceridade, e eu acho que isso torna o Fortaleza a potência que tem se tornado nos últimos anos. Sinceramente, gostei bastante, destaco sempre e vou destacar ainda mais agora depois de ter essa oportunidade de conversar com o presidente Marcelo Paz. E é importante também alguns pontos sobre o Fortaleza mesmo. A gente falou sobre o geral do futebol brasileiro, a LFU, a Libra e também a reeleição de Edinaldo Rodrigues. Mas o elogio que eu fiz ao Marcelo Paz, eu reitero aqui. Eu acho que o processo de transformação em SAF que o Fortaleza passou, ao meu ver, é o processo ideal. Se ajeitar primeiro sozinho enquanto clube associativo e depois montar uma SAF para buscar um investidor nos moldes em que o clube achar melhor. Não buscando uma salvação, não transformando em SAF, vendendo a SAF por necessidade. E assim, andando com as próprias pernas, é que a gente vê o Fortaleza se colocando entre os protagonistas do futebol brasileiro, buscando o G4, como o Marcelo Paz falou, conseguindo classificação à Copa Libertadores, conseguindo ser finalista de Copa Sul-Americana, que é um feito e tanto. Então, acho que isso mostra o caminho que o Fortaleza segue. É o caminho que todos os clubes, grandes, pequenos, médios, deveriam se inspirar, né, Bruno Prado? O Marcelo é um excelente gestor, né? O Marcelo é um cara acima da média dos dirigentes de futebol no país. São poucos, ele é uma exceção. Tem outras aí, mas são poucos. Ele conseguiu mudar um time de patamar. Ele com os aliados dele, com as pessoas que trabalharam junto com ele. O Fortaleza era uma coisa até alguns anos e agora é outra coisa. É um outro... mudou o tamanho do time, é um time centenário. Hoje o Fortaleza é um time que frequenta Libertadores, que tem uma boa condição financeira. Como foi abordado aqui durante a entrevista, ele é capaz de contratar jogadores como o Daverson, como o Davi Luiz. Ele vai jogar uma Libertadores. Alguém vai ficar surpreso se o Fortaleza chegar em quartas de final, por exemplo? Acho que ninguém hoje ficaria surpreso. O Fortaleza já ficou 2 vezes em 4º lugar no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. É claro que ele não tem o poder de investimento do Flamengo. O Flamengo é um time que fatura 1 bilhão por ano. Isso o Fortaleza não vai conseguir chegar, até pela questão do tamanho da torcida, tudo. Mas dentro do que o Fortaleza pode atingir, ele tem hoje um nível altíssimo. O Marcelo é um cara que conseguiu transformar um clube. Eu considero hoje o Marcelo o melhor gestor de futebol do país. Pelo que ele pegou e pelo que ele está entregando, eu não vejo. Teve o Paulo Nobre no Palmeiras lá atrás, mas sem tirar nenhum mérito do que fez o Paulo Nobre, depois os que o sucederam no Palmeiras, os que lá no Flamengo, o que fizeram no Flamengo. Mas é mais fácil, sem tirar nenhum mérito, repito, mas é mais fácil fazer isso no Flamengo e no Palmeiras do que fazer no Fortaleza. Então eu considero o Marcelo hoje o principal gestor, o mais competente gestor de futebol do país. E Boni, se me permite rapidinho, eu queria saber a opinião do Bruno sobre um assunto que não deu tempo da gente destacar com o presidente Marcelo Paz, mas um tópico que eu acho muito importante na gestão dele é a continuidade e o tempo de trabalho. Ele deu tempo ao Rogério Ceni, ele dá tempo ao Vojvoda, no próprio elenco. Tem jogadores que estão lá há muitos anos, o Tinga jogou a Série C, subiu, foi campeão da Série B também, hoje é o capitão da equipe, muito criticado às vezes pelo torcedor, mas é o capitão da equipe, um jogador muito importante. Queria saber a opinião do Bruno a respeito da continuidade que ele dá no Fortaleza, aos trabalhos do elenco, da comissão técnica, enfim. Isso eu acho que é um ponto fundamental, que o Marcelo é um torcedor do Fortaleza. Sim, não tenho por que negar isso, eu conheço ele fora do ar, é um amigo
pessoal, tive a oportunidade de estar com ele e com outras pessoas por uma semana na Europa, conhecendo clubes e fazendo debates entre nós mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção no Marcelo, em um debate que a gente estava ali, tinham outras pessoas do futebol ali, teve um debate que ele estava defendendo uma determinada opinião e outras pessoas contestaram, e no meio do caminho ele falou: não, vocês têm razão, eu acho que o argumento é justo. Eu pensei nisso e eu mudo aqui a minha opinião, vou tentar trabalhar de uma outra maneira, assim. Ele é um cara inteligente, assim, mas não é qualquer um que muda. Ele tem que ser, a opinião dele será modificada com argumentos. Ele tem muito argumento para debater em qualquer assunto. E ele mantém os técnicos porque ele tem uma convicção de um trabalho que vai seguir, né? O Rogério e o Vojvoda foram 2 que ele manteve. O Rogério saiu do Fortaleza porque quis, 2 vezes, né? Uma para o Cruzeiro, outra para o Flamengo. E outros não conseguiram ficar tanto tempo, né? O Zé Ricardo durou pouco lá, entre as 2 passagens do Rogério. O Marcelo Chamusca e o Anderson Moreira, entre Rogério e Vojvoda, também não duraram muito, porque acho que o Marcelo entendeu que estava abaixo do que eles queriam. Mas quando ele teve treinadores que entregavam o que ele pretendia, e ele tem isso muito claro que ele pretende, ele tem convicção que o cara deve seguir e dá tempo para o cara trabalhar, mantém o treinador. E acho que a palavra até que ele falou aqui na nossa entrevista, lealdade. Porque ele sabe que o cara pode entregar. E é óbvio que podem existir momentos de instabilidade em qualquer clube, em qualquer área. Pode existir um momento de instabilidade, mas você ser leal à pessoa que está ali no comando do time é porque você sabe o quanto ela pode entregar e o quanto ela pode dar essa volta por cima também, né? Então acho que isso é importante. É um cara que não cede às pressões externas, e aí você cita muito também, Bruno, a Leila, que não é sensível a essas pressões externas, pressão de torcedor, pressão de imprensa, e acho que o Marcelo é muito isso também. Sabe o caminho que ele está seguindo, sabe que nesse caminho podem existir alguns obstáculos, mas que se você seguir com convicção, você pode atingir os seus objetivos, e acho que isso também é muito o destaque dessa gestão do Marcelo Paz no Fortaleza como presidente e agora como CEO da SAF também, né, Chacon? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que essa questão da convicção sobre o trabalho, ela tem uma linha tênue entre ser uma convicção, de fato, e depois virar até uma teimosia, em alguns casos. Tem casos que vira teimosia mesmo. Mas eu acho que vale muito mais ser teimoso, você passar do ponto, né, passar um pouquinho dessa linha tênue para teimosia, do que você ficar trocando o tempo todo. Eu acho que a troca, a teimosia também não, mas a troca nunca tem benefícios garantidos, né? Às vezes a teimosia, pela insistência, você acaba ganhando. Mas quando você tem convicção, pelo menos, do trabalho, quando você tem uma projeção, já vale alguma coisa. E eu vejo o Fortaleza com isso, com o Rogério Ceni, lógico, dando resultados, tanto que ele volta, né, para uma segunda passagem. Mas essa com Vojvoda, cara, eu acho que o total entendimento, porque eu acho que a saída do Rogério talvez tenha magoado um pouco o pessoal dentro do Fortaleza. Porque ele sai uma vez pro Cruzeiro, não dá certo, ele volta com o pessoal de braços abertos, o Rogério Ceni, você tá em casa e tudo mais, aí pinta outra oportunidade, que eu também entendo do outro lado, que é entendível quem não recusa. Você chega e fala assim, pô, é o Flamengo me chamando, pô, é o Cruzeiro me chamando, são campeões de Libertadores, né? O Flamengo, pô, torcida gigantesca, campeão mundial, aí eu entendo, e aí quando você encontra alguém que recebe propostas de times, às vezes os mesmos times, ou times da mesma prateleira, e recusa, aí você fala, pô, esse cara é diferente porque ele quer estar com a gente. Não que o Rogério Ceni seja mais um na história do Fortaleza, não é isso. Mas esse cara abraçou a gente, ele quer estar com a gente. Então a gente vai querer que ele esteja com a gente também. Então acho que essa convicção aí passa a ser não só a convicção, mas a confiança no trabalho e quase que vira da família, sabe? É um negócio que eu vejo dessa forma. Eu acho que o Fortaleza acaba sendo um caso muito particular dentro do futebol brasileiro. Um caso muito particular e que foi muito bem comentado aqui pelo Marcelo Paz em mais uma grande entrevista do Bastidores da Bola. Inclusive, agradecer mais uma vez ao Marcelo Paz, à assessoria de imprensa do Fortaleza, e agradecer aos meus companheiros, Bruno Prado, ao Giovanni Chacon e também ao Guilherme Nápoles, que participaram aqui desta edição do Bastidores da Bola da Jovem Pan. Fiquem ligados, porque semana que vem a gente volta com mais um convidado importante do mundo da bola. Abraço! Bastidores da Bola.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.